Como dimensionar o cabo que alimenta o meu chuveiro? Fala, amantes da engenharia! Se você quer saber como fazer a instalação elétrica correta para o seu chuveiro, ou já passou pelo desconforto de um chuveiro que esquenta demais, que desarma o disjuntor, ou pior, percebeu um cheiro de queimado na instalação, saiba que o problema pode estar no dimensionamento incorreto dos condutores elétricos. Hoje, eu vou explicar como calcular a bitola adequada dos condutores, ou cabos, ou como muita gente fala, os fios do seu chuveiro, evitando riscos e garantindo um banho seguro e eficiente. Antes de tudo, é crucial entender que o dimensionamento depende diretamente da potência do chuveiro e da tensão da rede elétrica da sua casa. No Brasil, a maioria dos chuveiros funciona em 220 volts, mas ainda existem modelos de 127 volts, principalmente em instalações antigas. Se você não sabe qual é a tensão do seu chuveiro, basta verificar a etiqueta do aparelho ou o manual, e essa informação é essencial para os cálculos. Mas por que o condutor correto é tão importante? Imagine que os cabos elétricos são como canos que transportam água. Se o cano for muito fino para a vazão necessária, a pressão aumenta e o cano pode arrebentar. Na eletricidade, um condutor subdimensionado aquece excessivamente devido à alta corrente, e o que pode derreter a isolação, causar curtos-circuitos e até incêndios. Por outro lado, um condutor mais grosso do que o necessário é desnecessariamente caro e difícil de instalar. Ou seja, equilíbrio é a chave. Agora vamos a um passo a passo para calcular a bitola do fio. Primeiro, descubra a potência do chuveiro em watts. A potência está sempre indicada no chuveiro, como 5.500 watts ou 7.500 watts. Vamos usar um modelo de 7.500 watts para o exemplo. O segundo passo é calcular a corrente elétrica em amperes. A fórmula é simples. Corrente é igual a potência dividido pela tensão. Para um chuveiro de 7.500 watts em 220 volts, temos que 7.500 watts dividido por 220 volts é igual a 34 amperes. Se fossem 127 volts, a corrente seria de 59,1 amperes, o que explica por que chuveiros em 220 são mais comuns e exigem fios menos robustos. O terceiro passo é consultar a tabela de capacidade de corrente dos condutores. No Brasil, usamos a norma ABNT NBR 5410, que define a bitola mínima com base no tipo de instalação. Para simplificar, vamos considerar a situação mais comum, que são dois condutores em eletroduto embutido em alvenaria, com até 2 condutores carregados. Então temos que um condutor de 1,5 mm² suporta até 14,5 amperes, o que é inadequado para qualquer chuveiro. Um condutor de 2,5 mm² suporta até 19,5 amperes. Um condutor de 4 mm² suporta até 26 amperes. Um condutor de 6 mm² suporta até 34 amperes. E um condutor de 10 mm² suporta até 46 amperes. No nosso exemplo, que é de 34 amperes, um cabo de 6 mm² é o suficiente. Mas e se eu usar um fio mais fino? Que problema eu vou ter? Suponha que alguém instale um chuveiro de 7.500 watts com um condutor de 4 mm². Esse cabo suporta apenas 26 amperes, mas a corrente necessária é 34 amperes. E o resultado é que o cabo aquece além do limite, derretendo a isolação e aumentando o risco de incêndio. Pronto! Agora eu sei qual é a corrente, é só comprar o cabo, certo? Mas antes de continuar o vídeo, se você está querendo dominar os conceitos de projetos elétricos e não sair por aí fazendo gambiarra, melhor pensar em fazer um curso de projetos elétricos do básico ao avançado. Hoje, qualquer projeto de uma edificação precisa ter um projeto elétrico e é extremamente importante não só para a economia da construção ou reforma,
mas também para evitar futuros problemas, como acidentes que podem causar incêndios. Para algumas pessoas leigas, a parte de projetos elétricos é descartável do planejamento de reforma ou construção, mas essas pessoas pensam assim porque não compreendem a importância do projeto elétrico e a quantidade de riscos que são minimizados através dele, fora a economia com eficiência energética que é gerada. Se fez sentido para você ou você está curioso para saber mais informações, acesse o QR Code ou clica no link da descrição. Não, pois ainda existem alguns fatores que influenciam no dimensionamento, como o comprimento do circuito, a temperatura ambiente e o agrupamento de circuitos. Mas vamos detalhar melhor isso aqui. Vamos explorar com mais profundidade os 3 fatores citados e como cada um impacta diretamente no cálculo da bitola do fio do chuveiro. Esses detalhes são essenciais para garantir uma instalação segura e eficiente, mesmo em situações fora do padrão. Vamos começar pelo comprimento do circuito, que vai influenciar na queda de tensão e bitola. Quando o fio é muito longo, a resistência elétrica do condutor aumenta, causando queda de tensão, que é uma perda de energia ao longo do trajeto. Para circuitos monofásicos e bifásicos, a fórmula simplificada fica assim, onde ΔV é igual à queda de tensão, o ρ é igual à resistividade do material, que é um valor tabelado, e para o cobre é de 0,0172 ohms vezes metro quadrado por metro. L é o tamanho do condutor em metros. I é a corrente elétrica do circuito em amperes. O cosseno de φ é igual ao fator de potência, mas no nosso caso, como estamos alimentando um circuito puramente resistivo, vamos considerar que esse valor é igual a 1. S é a seção transversal do condutor em milímetros quadrados. E V é a tensão elétrica de alimentação em volts. Então, para o nosso exemplo, um chuveiro de 7.500 watts em 220 volts consome 34 amperes. Se o circuito tiver 40 metros e usar um fio de cobre de 6 milímetros quadrados, teremos uma queda de tensão de 3,54%. Ou, calculando isso em volts, temos uma queda de 7,79 volts. Isso quer dizer que, apesar do nosso circuito ser em 220 volts, só vamos ter disponíveis 212,20 volts no chuveiro. Mas por que isso importa? Eu não fiz nada disso na minha casa e o chuveiro funciona que é uma beleza. A norma ABNT NBR 5410 estabelece que a queda máxima permitida em circuitos de força, como chuveiros, é de 4%. No nosso exemplo, estamos dentro do limite, mas se o circuito fosse de 60 metros, a queda seria de 11,69 volts, ou 5,32%, ultrapassando o permitido. Nesse caso, seria necessário usar um fio de 10 milímetros quadrados para reduzir a queda de tensão. Circuitos longos exigem fios mais grossos para compensar a queda de tensão. Ignorar esse detalhe resulta em aquecimento excessivo do fio, redução da vida útil do chuveiro e até mau funcionamento do aparelho. Então, pode ser até que o seu chuveiro funcione que é uma beleza, mas já parou para pensar por que você troca de resistência frequentemente? O segundo ponto é a temperatura ambiente, que tem um efeito na capacidade do fio. A capacidade de corrente de um fio é calculada considerando uma temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Em locais mais quentes, como forros de telhado ou áreas com insolação direta, o calor externo reduz a capacidade de dissipação térmica do fio, exigindo bitolas maiores. A tabela na tela mostra fatores de correção para diferentes temperaturas. No nosso exemplo prático, um condutor de 6 milímetros quadrados suporta 34 amperes a 30 graus Celsius. Mas se ele é instalado em um local a 45 graus Celsius, sua capacidade cai para 34 amperes vezes 0,79, que é igual a 26,8 amperes. Isso é insuficiente para um chuveiro de 34 amperes. A solução seria usar um cabo de 10 milímetros quadrados, que com a capacidade corrigida fica assim.
46 amperes vezes 0,79, que é igual a 36,3 amperes. Em áreas quentes, a bitola do condutor deve ser aumentada para compensar a perda de capacidade de condução. Um erro comum é ignorar esse ajuste, levando a superaquecimento e risco de incêndio. E, por fim, vamos falar do agrupamento de circuitos, que impacta na redução da dissipação de calor. Quando vários fios são instalados no mesmo eletroduto, o calor gerado por um circuito afeta os outros, reduzindo a capacidade de todos. A norma NBR 5410 define fatores de correção baseados no número de circuitos agrupados. Um fio de 6 milímetros quadrados agrupado com dois outros circuitos em um conduíte terá sua capacidade reduzida para 34 amperes vezes 0,7, já que temos o circuito do chuveiro, mais dois outros circuitos, totalizando 3 circuitos, é igual a 23,8 amperes. Isso é crítico para um chuveiro de 34 amperes. A solução seria usar um condutor maior. Vamos testar o de 10 milímetros quadrados, que com a capacidade corrigida fica assim: 46 amperes vezes 0,7 é igual a 32,2 amperes. Ou seja, nenhum condutor de 10 milímetros quadrados seria suficiente. A solução então seria separar os circuitos em conduítes diferentes, deixando apenas 2 circuitos ou até mesmo um circuito exclusivo para o chuveiro, ou aumentar o condutor para 16 milímetros quadrados. Vamos corrigir a sua corrente. Então temos que 61 amperes vezes 0,7 é igual a 42,7 amperes. O agrupamento exige atenção redobrada. Em instalações residenciais, é comum agrupar circuitos de iluminação e tomadas juntas, mas o circuito do chuveiro deve sempre ter um eletroduto exclusivo para evitar superaquecimento. Agora, em situações reais, esses fatores podem ocorrer simultaneamente. Um chuveiro de 7.500 watts instalado em um circuito de 50 metros, em um forro quente, onde se chega a 45 graus Celsius e agrupado com 2 outros circuitos. Usando uma bitola inicial de 6 milímetros quadrados, ele suporta 34 amperes. Ajustando pela temperatura de 45 graus Celsius, fica 34 amperes vezes 0,79, que dá 26,86 amperes. Ajustando pelo agrupamento, ficam os 26,86 amperes calculados vezes 0,7, que é igual a 18,80 amperes. Ou seja, aplicando os fatores de correção para a situação da instalação, a capacidade de condução do condutor cai quase pela metade. Já a queda de tensão com 50 metros fica de 9,74 volts, ou 4,43%, muito próxima do limite. Nesse cenário, o fio de 6 milímetros quadrados é totalmente inadequado. A solução seria usar um condutor de 10 milímetros quadrados em um eletroduto exclusivo. Assim teríamos 46 amperes vezes 0,79, que é o fator de correção para a temperatura, vezes 1, que é o fator de agrupamento para um único circuito no conduíte, que é igual a 36,34 amperes. Ou utilizar um condutor de 16 milímetros quadrados com no máximo 2 condutores por conduíte, onde no final teríamos 38,55 amperes. Eu recomendaria a utilização do condutor de 10 milímetros quadrados em conduíte exclusivo, já que trabalhar com um condutor de 16 milímetros quadrados é mais complicado. Ele é muito grosso e difícil de passar pelos conduítes. Ignorar esses fatores pode levar a derretimento da isolação, curtos-circuitos e risco de incêndio, desarmes constantes do disjuntor, sobrecarga no sistema e danos ao chuveiro, uma vez que tensão insuficiente pode queimar resistências ou placas eletrônicas. Mas e aquele famoso "eu posso usar um fio de 10 para garantir"? Bem, como eu acabei de mostrar, dependendo da situação de instalação, nenhum condutor de 10 milímetros quadrados é o suficiente. Então vai depender da sua instalação. E se meu chuveiro for digital ou com várias temperaturas? A potência máxima é quem define o cálculo.
Mesmo em modo verão, onde ele não esquenta tanto, o fio deve suportar a potência total. Dimensionar o fio do chuveiro não é apenas uma questão de desempenho, mas de segurança, onde um erro nesse cálculo coloca em risco sua família e seu patrimônio. Se você identificou que a instalação atual está inadequada, contrate um eletricista qualificado para fazer a instalação. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você está curioso para saber mais sobre os cursos que recomendamos, acesse o QR Code aqui do lado ou o link na descrição do vídeo para ter acesso a várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades que vão fazer um diferencial em sua carreira. E aí, já checou o fio do seu chuveiro? Conhece alguém que já passou por um susto por causa de fios errados? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.